Mais de 30 anos atrás, nós hospedamos em nossa casa um casal de irmãos em Cristo. Eles estavam ajudando a congregação onde nós congregávamos na época, dando aulas para maridos e mulheres sobre o casamento. E ficaram vários dias na nossa casa. Nossos filhos eram pequenos. Se não me engano, a minha segunda filha talvez estava no jardim de infância. Tinha acabado de começar a participar dessa escola. E, se não me engano, estava numa escola nova, numa cidade onde tinha pessoas tanto que nasceram naquela região e naquele país, como também pessoas que emigraram do México. E como ela conhecia várias dessas pessoas que falavam espanhol e não inglês, estava aprendendo nomes diferentes que essas pessoas tinham, que tinham os nomes como Carlos ou Jesus ou outros nomes que ela não conhecia bem. E quando ela estava saindo para a escola um dia, essa mulher que estava na nossa casa perguntou para ela: quando você vai para a escola, Jesus vai junto? E ela, não pensando em Jesus da Bíblia, deixou a gente muito envergonhado quando ela falou: quem é Jesus? Acho que imaginando que fosse o nome de algum colega que essa senhora de alguma forma conhecia. Obviamente, quando acontece uma coisa assim, nós entendemos a inocência de uma criança, em um contexto assim, e acaba sendo uma história engraçada, até, e ela hoje fica um pouco envergonhada, talvez, se eu contar essa história. Mas a questão, Jesus vai com você para a escola, é uma questão séria. E hoje eu quero abordar essa questão pensando especialmente no papel dos pais em relação aos seus filhos, mas também para jovens que já têm idade suficiente para acompanhar e para pensar nessas questões. Também tem muitas aplicações diretamente na sua vida, especialmente para quem estuda numa escola, seja pública, particular ou até no nível universitário. As questões que eu vou levantar hoje são questões importantes, questões sérias. O que eu pretendo fazer é depois, em outras mensagens, tratar do mesmo assunto de alguns aspectos mais específicos disso. Mas eu pergunto: Jesus vai com você para a escola? Uma pergunta, como falei, importante para qualquer criança, mas especialmente importante para a reflexão dos pais. Quando pensamos na presença de Jesus conosco, em qualquer coisa, pensando talvez em Salmo 139, que Deus está em todo lugar, que nós não vamos nunca fugir da presença dele. Mas pensando nessa questão de Jesus acompanhar na escola, existem várias perspectivas comuns que encontramos tanto entre cristãos como pessoas do mundo. Por exemplo, todos os dias ouvimos pessoas usando a expressão vai com Deus. Algumas pessoas falando sinceramente, pensando em Deus, mas muitas outras pessoas simplesmente da boca para fora. Uma expressão que falam com a mesma facilidade de falar oi ou tchau, que não tem muito significado especial. Outras pessoas abordam essa questão dizendo que nós dividimos a vida em partes distintas e que nós temos a vida espiritual ou religiosa, que envolve igreja, talvez envolve uma oração em casa, mas escola é outra coisa, trabalho é outra coisa. E assim, dividindo a vida em pedaços, como se tivesse como separar esses pedaços, esquecendo que Deus, de fato, está envolvido em todas as partes da nossa vida. Outras pessoas simplesmente não pensam no assunto. Às vezes, os pais não têm preparado os filhos, não têm pensado no aspecto espiritual do seu contato na escola, e às vezes até pais cristãos simplesmente não pensam muito sobre o que acontece na escola, sobre as implicações espirituais do que acontece na escola, e não se preparam e não preparam seus filhos para isso. Às vezes, isso envolve uma confiança exagerada em profissionais e autoridades. Profissionais, professores, diretores, coordenadoras, autoridades, o próprio governo, que determina muitas coisas em relação às escolas, e às vezes pais confiam demais. É bom mandar o filho para a escola, ele vai aprender. E assim, simplesmente mandam, sem monitorar quase nada do que acontece na escola.
Ou tem outros que até tratam a escola como algo de pouca importância, que desvalorizam a educação em geral, não se preocupam com as notas dos filhos, não acompanham, porque simplesmente não acham importante. E assim acabam deixando de lado como algo de pouco valor, pouca importância. Agora, a pergunta que eu quero introduzir hoje: qual a posição de Deus nesse processo de educação? E falando especificamente sobre educação acadêmica dos nossos filhos. Então, hoje nós vamos observar várias coisas para introduzir o assunto. E pensando nisso, quando abordamos a questão de educação acadêmica, de crianças, de jovens, a primeira coisa que eu quero alertar é a importância de evitar alguns extremos nisso. Porque eu vejo pais que vão para um lado ou para o outro, e os dois lados, os dois extremos, são perigosos e muitas vezes não ajudam em nada. Primeiro extremo que devemos procurar sempre evitar é de imaginar que sempre estamos numa guerra, que sempre estamos lidando com alguma coisa de adversário, que a escola, os professores, todo mundo está contra nós, contra Deus, contra os nossos filhos. Atitudes briguentas simplesmente não convêm para o cristão. Paulo escreveu para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Ou seja, uma atitude de procurar conflito e briga e imaginar que todo mundo é inimigo é um problema. E nós não devemos agir assim. No mesmo sentido, Provérbios 18, versículo 13, nos lembra que é importante ouvir antes de reagir. Porque se nós entrarmos numa conversa, numa reunião, num contato com a escola, já em pé de guerra, nós não vamos ouvir para poder analisar o que realmente está sendo comunicado. Versículo 13 de Provérbios 18, responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Às vezes, pode ser até surpreendente encontrar aliados nesses contextos. Encontrar professores que também têm princípios morais e espirituais, princípios bons, e que, de fato, estão defendendo a mesma coisa que nós. Então, nós não devemos chegar a uma conclusão antes de ouvir. E mesmo quando temos que entrar em algum conflito, temos que discutir alguma questão, procurando, talvez, cuidar e proteger um filho, devemos ainda lembrar o que diz Provérbios capítulo 15, o versículo 1. Um princípio que ajuda em praticamente todos os contextos da vida, que diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Tratar outras pessoas com respeito, mesmo quando discordamos. Tratar com respeito. Usar uma voz mais tranquila, mais calma, pode ter muito mais impacto do que entrar numa briga e discutir o ponto, nos exaltando e levantando a voz nisso. Então, um extremo que devemos evitar, tratando dessas questões de como vai a situação do filho na escola, é esse extremo de tratar todo mundo como adversário e entrar em pé de guerra. Mas tem outro extremo. E, na verdade, talvez um extremo mais comum até entre cristãos. E esse outro seria uma confiança exagerada nas pessoas em posições de autoridade. O que nós precisamos lembrar é que pessoas más alcançam posições de confiança. E isso inclui quando se trata de jovens, de crianças, de educação de filhos. Esta semana mesmo saiu um relatório de uma investigação interna da Igreja Católica falando sobre 7 décadas, dos anos 1950 até hoje, falando sobre casos de abuso sexual de crianças e jovens na Igreja Católica só no país da França, só um país. E chegaram à conclusão que durante 70 anos, naquele país,
houve 216 mil casos de jovens e crianças abusados por pessoas em posições de autoridade na igreja. É uma vergonha para a Igreja Católica e devemos ser justos. A mesma coisa acontece em outros contextos. Acontece em igrejas evangélicas, acontece em famílias cristãs, acontece em escolas públicas. Não é só a Igreja Católica que tem esse problema. E não é o único problema. Eu não estou falando aqui apenas sobre o perigo de abuso sexual de uma criança. Tem muitas outras questões. Abuso mental, abuso filosófico, abuso que envolve a questão de tentar perverter a mente de uma criança, mesmo se não tocar no corpo dela. E o ponto que eu quero frisar é que pessoas más alcançam posições de confiança, e se nós entregamos nossos filhos sem monitorar, sem envolvimento, sem saber o que está acontecendo, estamos correndo um risco muito grande. O fato é que pais são os principais protetores dos seus filhos. E assim, ao invés de uma confiança cega nas autoridades dos outros, nós, pais, devemos assumir a responsabilidade que temos em cuidar dos filhos e proteger os filhos. Interessante que essa ideia de pais como protetores dos filhos é uma coisa tão natural que é até difícil achar um versículo na Bíblia que diz: pais, protejam seus filhos. Algo que nós observamos na natureza, observamos nos animais, uma proteção feroz às vezes. Você já tentou pegar um filhote recém-nascido de uma cadela? Você já tentou mexer com um animal que está protegendo um filho? E assim, na natureza observamos isso, e com certeza, até no que chamam de instintos maternos, quando nasce uma criança humana, tem uma tendência natural de proteger. Mas não é que a Bíblia não fala sobre o assunto. Esse conceito de pai, quando pensamos em Deus como pai, que é a figura mais usada em termos de uma relação entre Deus e nós. Deus como pai. Deus o protetor. Deus nesse papel de cuidar, de proteger. Tanto no Antigo como no Novo Testamento. Olha a linguagem de Deuteronômio, capítulo 31. Deuteronômio 31, versículo 6. Moisés preparando o povo para entrar na terra prometida. E Deus falando para o povo por meio de Moisés, e agora escolhendo Josué. E diz, versículo 6, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Ele é protetor. Mas essa ideia que ele não vai desamparar, não vai deixar. Olha como Jesus usou a mesma linguagem, a mesma ideia, em João capítulo 14. Os apóstolos estavam desnorteados com a notícia que Jesus ia sair, ia deixá-los. E assim ficaram muito perturbados com isso. E Jesus conversa com eles, fala sobre o que ele está preparando pela frente, fala de enviar o Espírito Santo, fala da importância que ele e o Pai vão habitar com eles. E no meio desse contexto, versículo 18, ele diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. O oposto de um pai protetor é um órfão. Uma criança que não tem ninguém para proteger. Tanto que encontramos nas Escrituras muita ênfase na necessidade especial de proteção de viúvas e órfãos, porque são as pessoas mais vulneráveis. Uma viúva e órfãos, uma mulher que perdeu o marido, crianças que perderam o pai, são as pessoas mais vulneráveis, que mais precisam de proteção. E por isso, um dos crimes mais graves nas Escrituras é de maltratar essas pessoas, porque merecem uma proteção especial. Implicitamente, isso está dizendo que o papel do pai é de proteger. Salmo 68. Salmo 68, verso 5, diz: Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Na ausência do pai, é Deus que entra como protetor nesse caso aqui.
E Tiago, capítulo 1, versículo 27, quando fala sobre a verdadeira religião que nós devemos praticar, em termos práticos, ele inclui essa questão de cuidar de viúvas e órfãos. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Visitar os órfãos e as viúvas, porque são as pessoas vulneráveis. Então, ao invés de uma confiança cega, nós devemos entender que nós temos um papel de protetor em relação aos filhos. Agora, falando desta questão de educação acadêmica, de escola, vamos pensar sobre algumas realidades que nós devemos entender, todos nós. Quando enviamos um filho para a escola, nós devemos lembrar em que tipo de mundo nós existimos hoje, onde nós vivemos hoje. 1 João, capítulo 5, versículo 19. João fala em termos bem diretos sobre a nossa realidade. 1 João 5, 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Não temos como fugir desse fato. Às vezes eu ouço pessoas falando sobre um país cristão. Eu acredito que nunca na história do mundo existiu um país cristão. Tem países que em alguns momentos têm respeitado mais em termos de leis, alguns princípios que vêm das escrituras, mas um país verdadeiramente cristão, o problema é que o mundo jaz no maligno. E são poucos os cristãos no meio disso. 2 Timóteo, capítulo 3, outra realidade que devemos entender sobre a nossa existência no mundo hostil. É o que ele diz aqui, no versículo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quando nós mandamos filhos para o mundo, seja para a escola ou outra coisa no mundo, estamos mandando para um mundo que não respeita a Deus, que não procura os objetivos de Deus. E muitas vezes, na própria escola, estão enfrentando uma batalha espiritual. E nós devemos ser cientes disso. Podemos usar a mesma linguagem que Jesus usou quando enviou os apóstolos ao mundo para pregar o evangelho. Mateus capítulo 10, versículo 16, ele disse para esses homens que estavam sendo enviados para proclamar a mensagem dele: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Se os apóstolos saindo para o mundo, depois de acompanhar Jesus por 3 anos, estavam saindo como ovelhas no meio dos lobos, o que está acontecendo com nossos filhos quando mandamos para a escola ou para outros ambientes nesse mundo? Devemos reconhecer a realidade dos desafios enormes, das ameaças reais que enfrentam. Também, quando falamos sobre educação acadêmica de filhos, devemos aceitar a responsabilidade que Deus deu para os pais. Várias vezes, de muitas maneiras, das escrituras, Deus falou para os pais educarem seus filhos. Às vezes ele falou por meio de instruções, mandamentos, se quiser pensar assim, onde ele fala diretamente que devem fazer isso. Um dos versículos mais conhecidos nisso, Provérbios 22, versículo 6. Não é uma garantia de resultados, porque ele não nega o livre-arbítrio dos filhos, mas uma responsabilidade que ele dá aos pais: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Uma responsabilidade de guiar o filho, de ensinar. Eu encontro pessoas que dizem que, quando se trata de questões de religião, eu não quero tomar decisões para o meu filho, ele vai crescer e tomar suas próprias decisões. É verdade. Ele vai crescer, ele vai tomar suas próprias decisões de servir ou não servir ao Senhor. Mas isso não significa que os pais não devem influenciar essas decisões,
que os pais não devem guiar, instruir, e educar e doutrinar os seus filhos para que tomem decisões boas e corretas conforme a vontade de Deus. No Novo Testamento, Paulo escreveu sobre vários aspectos de responsabilidades familiares, em Efésios capítulos 5 e 6. E no capítulo 6, versículo 4, ele disse: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. É uma responsabilidade de ensinamento. E além de instruções diretas, assim, mandamentos, que encontramos, pensem quantos exemplos temos nas Escrituras. Exemplos bons e exemplos ruins de pais educando seus filhos. Gênesis capítulo 19, Deus confiou em Abraão para fazer grandes promessas a ele, por causa da confiança que ele ia guiar os seus descendentes nesse caminho. Abraão ainda não tinha filho. José e Maria, escolhidos por Deus para guiar o próprio Filho de Deus nos seus anos formativos aqui na Terra. Eunice, a mãe de Timóteo, citado por causa da sua influência de estabelecer a fé de Timóteo, dando para ele uma base espiritual. Pais têm não somente uma responsabilidade, mas um grande privilégio de guiar os filhos, de instruir os filhos e apontar na direção certa aqueles filhos. Agora, é interessante que a Bíblia fala muito sobre essa questão. Pais educam seus filhos, e poderíamos citar várias outras passagens que tratam do assunto, mas o contraste que eu quero frisar agora. A Bíblia não inclui um versículo sequer que diz que os pais devem entregar essa responsabilidade ao governo ou a seus agentes, professores nas escolas, em outro lugar. Eu não estou dizendo que nós não podemos aceitar alguma ajuda do governo em alguns aspectos de educação. Talvez tem professores na escola mais capacitados do que alguns pais em ensinar a matemática ou ensinar algumas coisas. Mas simplesmente entregar a responsabilidade, confiar na escola para educar os filhos e até abrindo mão disso e ficando longe do processo, como muitos pais fazem. Muitos pais que não têm noção do que os filhos estão aprendendo na escola. Porque entregaram a responsabilidade para o Estado quer tomar essa responsabilidade para si, o Estado quer esse direito de doutrinar crianças desde 4 anos de idade, como hoje em dia é por lei no Brasil, mas os pais não podem simplesmente entregar essa responsabilidade e abrir mão da responsabilidade que Deus deu para os pais. Quando pensamos nessa questão da educação dos filhos, eu quero usar um trecho que vem de Salmo 127. Um salmo bem interessante, na questão de família, e nesse caso, a partir do verso 3, falando especificamente sobre filhos. Salmo 127, do verso 3 ao 5, diz: Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Eu acho interessante essa ilustração de pais e suas flechas. E ao longo dos séculos, pessoas escrevendo sobre esse salmo têm comentado sobre o significado e a importância da ilustração que usa aqui. Mas como nós não temos costume de sair à guerra, e muito menos fazer isso usando arco e flecha, talvez nós não tenhamos compreendido alguns aspectos da ilustração e da força que ela traz aqui. Eu gostaria para você tentar imaginar um guerreiro antigamente, com seu arco e flechas, saindo para a guerra. Mas vamos voltar ao processo. Ele precisa, primeiro, colocar essas flechas na aljava para poder levar. E assim para poder sair para a guerra. E de onde vêm as flechas? Sabemos que todos os guerreiros naquela época pegavam seus celulares, entravam no Mercado Livre e pediram uma boa quantidade de flechas para levar à batalha. Obviamente que não.
Hoje em dia, se você quiser comprar arco e flechas, você pode comprar facilmente em algum lugar, e as flechas vêm já feitas com máquinas, talvez de alumínio ou de fibra de vidro, mas perfeitamente equilibrados, retinhos. Mas não foi o caso para os guerreiros daquela época. Muitas vezes teriam que pegar gravetos e talvez cortar alguma parte, talvez polir, lixar, deixar bem retinha e pronta para usar, por uma flecha. E depois outra, e depois outra, e depois outra. O trabalho de preparo das flechas já foi um trabalho árduo. Mas só tendo arco e flechas não resolvia nada. Eu tenho aqui na minha casa arco e flechas, mas eu não sei usar. Eu já tentei um pouquinho, comprei até pensando em jovens que vêm aqui poderem usar, mas eu acho que seria bom se eu soubesse usar, mas não é muito fácil. Eu conheço pessoas que são muito bons com isso, mas eu não sou. Então, além de preparar, no caso deles, teriam que aprender a mirar no alvo. Se era uma questão de guerra, uma flecha perdida não ajuda ninguém. Eles teriam que mirar justamente no inimigo, tentando pegar. E a Bíblia fala até de alguns que eram muito bons nisso. Se fosse caçar, teria que mirar no animal, que ia pegar para poder comer. Mas a ilustração aqui é de guerreiro. Então tem o preparo, tem a mira. Agora pensa nisso, em relação à criação de filhos. Quantos pais fazem o esforço do preparo e da mira quando se trata das flechas que estão levando para a guerra? Quantos pensam nisso? Quantos aprendem a usar o arco? Quantos pensam de fato no alvo, no objetivo? Muitos pais entram no trabalho de ser pais quase sem noção. Como se fosse um processo natural, como se nascesse para isso e ia saber o que fazer sem nenhuma orientação, nenhum estudo, nenhum preparo. E muitas vezes não tem nenhum objetivo definido. Simplesmente querem que os filhos cresçam. Bom, se der comida para eles, eles vão crescer. Mas só crescendo não é a mesma coisa de formar, de educar, de guiar. Onde eu moro aqui, tem uma parte da minha propriedade que é chamada de reserva legal. Árvores que não podem ser cortadas, tem que deixar crescer. E crescem de qualquer jeito. Às vezes uma morre porque não tem espaço por causa de outra que está com muita sombra. E tem outra parte onde nós procuramos cuidar um pouco, pelo menos, do quintal, onde temos grama, temos algumas plantas, algumas flores. Essa parte é cultivada, é controlada, é algo onde nós investimos um pouco para manter uma certa estética nisso. Uma diferença enorme entre cultivar uma planta e simplesmente deixar crescer de qualquer jeito. E, infelizmente, muitos pais simplesmente deixam crescer de qualquer jeito. Confiam na escola, confiam nos colegas, confiam nos parentes, confiam nos eletrônicos para criar seus filhos. E fogem da responsabilidade que Deus deu, de guiar, de criar, de educar os filhos. Se nós vamos alcançar o alvo, ou pelo menos dar para o filho uma boa chance de alcançar o alvo, nós precisamos preparar as flechas, mirar bem, saber o que é o objetivo. E isso envolve vários aspectos da educação dos filhos, inclusive da educação acadêmica, que eu pretendo abordar em outras mensagens depois. Mas mais uma coisa nesse salmo, ele fala também sobre o valor dessas flechas. Que quando tem essas flechas bem preparadas e mira bem, que fica protegido na porta da cidade. Ou seja, quando esse homem sofre ataque, ele já tem seus filhos preparados para dar uma certa proteção. Pode ser que parte da ideia aqui seria alguém para cuidar na velhice, para cuidar dos pais. Pode ser defesa em outros sentidos.
mas ele está se preparando e vai ser abençoado justamente porque os filhos demonstram seu valor de cumprir o papel que Deus planejou para eles. É um salmo bem bonito. Ilustração talvez um pouco antiga para nós, mas quando procuramos entender e trazer para os dias de hoje, é uma ilustração bem interessante. Quando se trata da educação acadêmica dos filhos, tem vários aspectos disso que nós devemos pensar, considerar em termos práticos. E a minha intenção é de abordar esses outros assuntos, de pensar sobre influência que nossos filhos sofrem quando saem de casa para ir para a escola. Pensando sobre a doutrinação que acontece na escola. E nisso, não devemos ser ingênuos, facilmente enganados com essa questão. Existe doutrinação de vários tipos nas escolas. É um dos motivos que os governos gostam quando as crianças começam a estudar cedo para ter mais oportunidade de doutrinar as crianças. Eu vi recentemente o diretor de uma escola pública dizendo, em resposta a uma pergunta de um pai sobre respeito pela religião dos pais, ele falou, pode ficar tranquilo, nós não ensinamos a religião aqui na escola. Eu não sei se esse próprio diretor estava sendo tão ingênuo para acreditar nisso, mas não é verdade. Quando ensina a teoria da evolução, está ensinando a religião. A religião de acreditar que todos nós existimos simplesmente pelo acaso, sem nenhuma autoridade superior, nenhum criador superior a nós. E não somente isso, de muitas outras maneiras. Tem influências de filosofias, de ideias sobre questões espirituais que estão ensinando na sala de aula. Às vezes, ensinando coisas boas, e muitas vezes não. E outra área que nós devemos pensar são oportunidades. Eu não quero dar a impressão que deixar o filho estudar numa escola pública ou particular seja uma coisa completamente ruim. Tem vários lados negativos, vários aspectos negativos, mas também tem oportunidades nisso. E se nós vamos enviar os filhos para esses contextos, devemos pensar nas oportunidades, tanto de coisas boas que podem aprender na escola, como também de aprender a ter convicção, defender sua própria fé nesse contexto acadêmico. Mas esses assuntos eu vou ter que deixar para outras mensagens. Hoje já usamos o tempo e eu queria mesmo introduzir o assunto. Então, em outras mensagens, eu quero voltar a falar sobre influência, sobre doutrinação e sobre oportunidades na educação, no preparo acadêmico dos nossos filhos. Por enquanto, eu vou deixar assim, pedindo para os pais refletirem, pensarem bem sobre a responsabilidade, o privilégio que Deus deu para cada um de nós em guiar os nossos filhos. E também vou pedir para os jovens a se prepararem cada vez mais para enfrentar os lobos que existem no contexto escolar. E também para pensar sobre oportunidades que você tem para deixar brilhar a sua luz neste mundo de trevas. Que Deus abençoe cada um no papel que Ele tem dado para cumprir bem a responsabilidade de viver como cristão nesse mundo que jaz no maligno.